Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina, neste canal Albino Alberto 7. Sendo inscritos no canal, se inscreva, ative as notificações e também compartilhe com outros amados irmãos. Então, tivemos aqui 2 vídeos da lição, estamos a falar do pecado na igreja e tudo para a glória de Deus com o nosso irmão Tiago, do canal Adventismo Vivo. E desde já recomendo aos irmãos também para poderem seguir este canal maravilhoso que tem assim trazido lições com mais profundidade. Então, para hoje eu vou mesmo dar a explicação desta lição número 6, que tem como tema dons espirituais. O nosso texto-chave encontra-se em 1 Coríntios capítulo 14, versos 1, onde diz: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então, o apóstolo Paulo, praticamente no capítulo 14, ele vai aqui detalhar sobre os dons que existem na Igreja de Cristo para promover a unidade, para promover assim aquilo que é o trabalho missionário para que Cristo possa assim voltar mais cedo. Então, assim como um corpo humano, onde nós temos vários membros, também a igreja tem vários membros, onde cada um tem a sua função e também tem os seus dons. E tudo isso para promover a unidade e promover a missão que Cristo nos concedeu. Então, em Efésios 4, versículo 12, nos é dito que é para edificação do corpo de Cristo que colocou Deus os dons na sua amada igreja. Então vamos estudar praticamente ao longo desta semana sobre os dons espirituais. E quero aqui ressaltar a crença que fala sobre dons espirituais, na crença adventista, crença número 17, onde diz assim: Deus concede a todos os membros da sua igreja, em todas as épocas, dons espirituais que cada membro deve empregar em amoroso ministério para o bem comum da igreja e da humanidade. De acordo com as Escrituras, esses dons abrangem ministérios como a fé, profecia, cura, proclamação, ensino, administração, reconciliação, compaixão, serviço abnegado e caridade para auxílio e encorajamento das pessoas. Então Cristo, ele, quando foi aos céus, ele concedeu dons aos homens. Aliás, os dons praticamente não começaram no Novo Testamento. Os dons começaram já desde o Antigo Testamento. Nós podemos ver que no Antigo Testamento, nos é dito que haviam vários profetas, por exemplo, como Daniel, Ezequiel, Zacarias, Naum, entre outros. Além de dom de profetizar, de profeta, também existia o dom de liderança, que eram pessoas que lideravam, por exemplo, como Sansão, que deveria ser o líder de Israel, e como Samuel, entre outros homens que Deus levantou ao longo do tempo para liderar o seu povo, como Moisés, por exemplo. Então, no Novo Testamento, praticamente já não é diferente. Deus ainda continua concedendo dons para a sua igreja. Em Efésios 4, Romanos capítulo 14 e também Romanos, ou 1 Coríntios 14, nos é dito aí que Deus dá conhecimento a outro, dá o dom de profecia a outro, o outro dom de curar. Enfim, Deus então vai colocando esses dons para que cada um possa empregar para o seu serviço, para que a igreja seja edificada e traga assim mais unidade. Então vamos avançar com a nossa lição, que já está maravilhosa. Diversidade de dons. Leia 1 Coríntios capítulo 12, versos 1 a 6. Qual é a ênfase dessa passagem? Então vamos ler essa passagem de 1 Coríntios capítulo 12, versos 1 até o versos 6. Nós vamos ler aqui este texto. Quero também convidar ao irmão a pegar a sua Bíblia para juntos lermos. Então, 1 Coríntios 12, versos 1 até 6, fala assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então vejamos só, o apóstolo Paulo já nos informa aqui que há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito Santo, o mesmo é o Senhor que concede esses dons. E ainda mais também, quando avançamos, vamos perceber que até o apóstolo Paulo vai pegar o corpo humano como exemplo. E olha, dizer nenhum pé, por exemplo, deve dizer que eu sou menos importante, porque eu não sou olho. Ou o nariz não pode dizer que eu sou menos importante, porque eu não sou, talvez, a mão. Quer dizer, todos os membros no corpo humano têm as suas funções e têm também a sua importância. Também assim na Igreja de Cristo. Eu e você temos uma importância e temos um papel a desempenhar dentro da Igreja cristã. Então, lendo aqui, respondendo à pergunta
Qual é a ênfase dessa passagem? Eu respondi aqui. A ênfase é o Senhor Deus é quem distribui os dons. Deus é quem dá os dons. Ninguém deve escolher o seu dom. Ninguém deve dizer que não, o meu dom, eu amo cantar, ou seja, eu escolho que meu dom seja cantar, eu escolho que meu dom seja pregar. Não, não é você que escolhe. Quem escolhe é Deus, quem distribui é Deus. O que temos que fazer agora é descobrirmos esse dom por meio do serviço abnegado, claro, estamos a dizer, se empenhar bastante em todas as áreas que Deus assim vai mostrando para que você possa trabalhar e desenvolver o seu dom. Muitas pessoas perguntam como então desenvolver, aliás, como saber o meu dom. Eu respondo essa pergunta dizendo que só você saberá o seu dom se você estiver em Deus. Quando estiveres em Deus, orando, lendo a palavra de Deus, jejuando, então você descobrirá qual é o seu dom. E no momento que você descobrir, então está na hora de você começar a desenvolver. A nossa lição comenta aqui dizendo: a repetição das palavras diversos e diversidade destaca a multiplicação de dons. O que Paulo chama de dons espirituais em 1 Coríntios 12:1 é desenvolvido nos versos 4 a 6 sobre três perspectivas: dons, carisma, serviços ou ministérios, diaconia e realizações, energma. Embora os termos tenham nuances distintas, não convém estabelecer uma distinção rígida entre eles, pois o paralelismo do texto os aproxima. Observe também que os dons espirituais existem para promover a unidade com base no caráter triuno de Deus. Então, assim como encontramos que na Trindade temos aí três pessoas da Trindade e cada um tem a sua função. Todos não são iguais, mas cada um tem a sua função. E o propósito é único: salvar o homem do pecado e restaurar a imagem e semelhança de Deus. Assim também são os dons. Deus nos concedeu esses dons não para nos orgulhar, não para mostrar que eu sou mais melhor do que o outro, mas sim para promover a unidade dentro da igreja. E desde já, eu quero fazer uma pergunta para você que está vendo este vídeo. Como você tem usado o seu dom? Como é que você tem desenvolvido o seu dom? Será que você usa o seu dom para poder se orgulhar? Para mostrar aos outros que você canta mais, prega mais ou evangeliza mais? Então os dons foi-nos concedido, não para que nós pudéssemos nos orgulhar ou para que nós pudéssemos aparecer, mas sim para glorificarmos o nosso Deus. Lembremos, amados irmãos, que nós somos mortais. E sendo mortais, a nossa vida aqui na Terra é temporária. Então nós precisamos usar os nossos dons de uma forma sábia. E a lição pergunta: perceba novamente a ênfase de Paulo na unidade. Por que ela é tão importante para a igreja? Por que a unidade é tão importante? A unidade é tão importante porque é somente com ela que a igreja conseguirá completar a missão da qual foi incumbida em Mateus capítulo 28, 19 a 20, em conexão com as três mensagens de Apocalipse 14, versos 6 até o versículo 12. Então, é com a unidade da igreja que há mais amor, que há mais, assim, missão, a área missionária. Então, para dizer que se na verdade não há esta unidade, então nós estaremos a ver praticamente divisões, enfim, conflitos que não terminam dentro da própria igreja. A igreja só existe para a missão, existe para se unir e para continuar trazendo almas para o Senhor Jesus Cristo. Unidade por meio da diversidade. Então, sabendo que cada um de nós tem o seu dom, o outro tem o dom de pregar, o outro tem o dom de cantar, o outro tem o dom de analisar o discernimento. Então, são diversos dons, mas todos vão ter que se unir para promover a unidade na diversidade. Leia 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 até o verso 31. Porque a ilustração do corpo, com as suas muitas partes, é adequada para representar a igreja e seus membros? Eu respondi esta pergunta, após ler, claro, esse texto, convido o irmão também a ler. Respondi esta pergunta da seguinte forma: porque no corpo existem vários membros, com diferentes funções. Todos os membros se completam. Já imaginou se você não tivesse mão? Já imaginou se você não tivesse nariz? Como é que seria? Ou, primeiramente dizendo, assim que você já tem a mão, já tem os pés, todos os membros completos do seu corpo. Imagine você perder pelo menos esse dedo aqui, o dedo mais pequeno que existe. Como é que você se sentiria? Eu creio que daria uma falta. Eu conheço pessoas que perderam um dedo pequeno, o polegar, o pequeno, né? O dedo menor, mas que até hoje falam que eu perdi esse meu dedo. Ficou a lamentar. Por quê? Porque mesmo que o dedo seja tão pequeno, ainda assim é importante. Eu me lembro aqui uma história de um maestro, de um grande maestro, que praticamente dava lá ensaios para vários jovens.
né, com vários instrumentos. Já me esqueci como chama assim o nome, né, daquelas pessoas que se organizam para poder assim tocar, para poder com vários instrumentos. Tem harpa, tem viola, entre outras coisas, entre outros instrumentos, quis dizer. Então, em um certo dia, praticamente um senhor, ou seja, um jovem, acabou mesmo pensando que eu não sou tão importante porque eu tenho uma coisa muito pequena, né? Tenho aí já me esqueci o nome aqui, mas era um instrumento mais pequeno daqueles que existiam lá no ensaio. Então, o que ele fez? Ele decidiu, num pleno ensaio, parar, né, de tocar aquele seu instrumento, enquanto todos os outros estavam a tocar. Então, no momento que ele para, o maestro conseguiu perceber que aquele jovem havia parado o seu instrumento. Se me lembra que acho que foi flauta. Ele perguntou, onde está a minha flauta? Então, irmãos, na Igreja de Cristo, cada um tem o seu instrumento, entre aspas, tem o seu dom. Então, se nós, talvez se você parar com aquele dom que Deus te deu, que você considera mais pequeno, Deus sente falta disto. Porque com este pequeno dom que Deus te deu, e dizer que não existe nenhum pequeno dom, com este dom que Deus te deu, se você parar, fará falta. Talvez seria com este dom que você foi concedido, que você considera menor, e Deus faria com que a igreja avançasse cada vez mais. Então, se você tem um conhecimento, avance ajudando a igreja no conhecimento que Deus lhe concedeu. Em outras palavras, Deus não nos concedeu os dons para que nós sentássemos, né? Como na parábola daquele servo que acabou escondendo o seu talento. Deus nos deu os dons para que nós possamos usar. Por isso que há uma passagem que diz que aquele que foi dado muito, muito será cobrado. Aquilo até que você tem, se você não usa, Deus tirará. Talvez por um momento você se orgulha porque você prega muito bem, mas por causa do seu orgulho, Deus pode tirar esse dom. E ao ponto de você subir no púlpito, ou talvez num lugar assim público para pregar, você perde todo aquele poder do Santo Espírito. Por isso que é necessário ser humilde com os dons que Deus nos concedeu. Então, todos nós, na Igreja de Cristo, nós somos importantes. Assim como os membros do nosso corpo são tão importantes que desempenham a sua função. Então, avançando ainda mais com a nossa lição, diz aqui, ou primeiramente, antes de passar para outra parte da terça-feira, tem aqui, diz, leia as listas dos dons em 1 Coríntios 12, 8 a 10 e 28, e Romanos 12, 6 a 8, e Efésios também 4, verso 11. Então, nesses textos, nós encontramos o apóstolo Paulo ainda dando mais ênfase sobre a questão dos dons. E a lição pergunta, quem são, aliás, melhor dizendo, quais são os seus dons? Como você pode usá-los para edificar o corpo de Cristo? Então, essa é uma pergunta individual, pessoal, que cada um deve assim responder. E muitas das vezes as pessoas também da qual nos veem, nós nos empenhando no serviço de Cristo, conseguem ver também qual é o nosso dom. Mas, primeiramente, é necessário ter também a certeza do seu dom. Eu carrego o dom de evangelismo, o dom de evangelizar. E comenta aí embaixo, qual é o seu dom? Quero saber. Vamos então avançar para a nossa lição. Um caminho ainda mais excelente. Qual é este caminho mais excelente? Vamos para os 1 Coríntios, capítulo 13, versos 1 até o verso 7. Diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, seria como um metal que soa ou como um sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredora, o amor é benigna, o amor não é invejosa, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então vejamos, qual é este caminho mais excelente que o apóstolo Paulo praticamente ele falou? O caminho mais excelente da qual o apóstolo Paulo nos fala é o amor. Podemos dizer que se existe um dom maior, claro que todos os dons são importantes, mas o caminho mais excelente é ter o amor. Quer dizer, eu tenho que usar o meu dom tendo o amor de Deus no meu coração, tendo o amor também ao próximo. Se eu não tenho amor e pego o meu dom e vou me exaltando, vou rebaixando os outros, então eu não estou fazendo nada. É como diz aí o apóstolo Paulo, é como apenas uma lata que está sendo tocada e vai trazendo barulho. Então, se eu digo que sou cristão, mas eu não sou humilde, eu não sou alguém que sabe ouvir também a opinião dos outros,
eu me considero talvez mais melhor e que tenho melhores respostas, então é um perigo muito grande e uma evidência de que ainda nosso coração não está tão convertido completamente. Então nós precisamos aprender. É verdade que existe uma luta interna dentro do nosso coração. Às vezes, você como evangelista, você como pregador, você como pastor, ou sei lá qual for o tipo de posição, mas há sempre aquela tendência de você achar que você é melhor do que dos outros, porque só você tem talvez um grau assim mais avançado, né, de posição acadêmico, e aí você fica, né, esperando elogios, aplausos das pessoas. Mas a pergunta que nós colocamos é: o que fez Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, encontramos que o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele praticamente deixa o céu se esvazia para poder vir a esta terra, para poder redimir o homem. Agora, se o próprio Rei do céu, do universo, ele se esvaziou para salvar a humanidade, quem sou eu agora para pegar os dons que ele me deu, para me exaltar, para me orgulhar, para faltar de amor para com os outros? E não confundamos aqui entre o amor e posição diante da verdade. Ter amor não significa não falar a verdade, não significa você aceitar todos os erros que venham a acontecer ou pecados que você está a ver. Temos que aprender a reconciliar-se, ou temos que aprender a conciliar entre o amor e uma posição diante da verdade. Eu dou aqui um exemplo. No ano 1517, se levantou um homem chamado Martinho Lutero, esse que vocês já verem na imagem. E praticamente este homem, ele veio trazendo assim a reforma. Por que ele trouxe a reforma? Porque a Igreja Católica Romana, naquela época, já havia deturpado as doutrinas puras de Cristo. Agora imagine se o Martinho Lutero dissesse assim: não, eu não posso falar, nem não posso condenar esses erros da Igreja Católica Romana, eu tenho que ter amor, eu tenho que olhar com amor para o Papa, eu tenho que olhar com amor para os padres, né? Não posso falar dessas coisas, eu tenho que nem chegar lá, falar um pouco baixinho, conversar com eles de uma forma serena. Quando você lê o livro Grande Conflito, você vê que o Martinho Lutero, ele levanta-se com uma viva voz. Assim como diz Isaías capítulo 58, se me lembra aqui, 58 verso 1, Deus diz: clama em alta voz, anuncia ao meu povo os seus pecados e a sua transgressão. Para dizer que ter amor é exatamente isso, é você proclamar a verdade. É claro, com a tonalidade certa, cada um de nós tem a sua natureza, tem o seu temperamento, mas devemos lutar para alinhar assim as nossas vozes para que sejam bem ouvidas. Mas uma coisa, meus irmãos, nós devemos estar certos. Este não é o tempo de estarmos a acariciar pecados de pessoas. Esse é o tempo de nós levantarmos a voz e anunciar o pecado de Israel. Mas antes de anunciar o pecado dos outros, é necessário você também saber qual é o seu pecado e confessar, se constranger, porque nós estamos a ver no dia da expiação. Então, o amor não significa acariciar pecados, não significa permitir que as coisas continuem da mesma forma como está nos dias de hoje, muito mundanismo dentro da igreja. E muitas pessoas, em nome do amor e da aceitação, acabam permitindo várias coisas que dentro da palavra de Deus é condenada. Então, amor não significa não falar a verdade. Não significa você não posicionar-se diante da verdade. Pode haver mais interpretações? Sim, pode haver. Mas o importante é saber que você está bem com Deus e está transmitindo a mensagem da forma certa e como Deus aprova. Então, tudo isso, os dons que nós vamos usar, tanto de pregar como de cantar, faremos realmente de uma forma aceitável a Deus se nós termos o amor de Cristo e amor também ao próximo. Então, este é o caminho ainda mais excelente. Nos é descrito aqui que o amor, ele é bondoso, o amor é paciente, o amor, ele se alegra com a verdade. Vejam só, se alegra com a verdade. Se você vê uma mentira, muito mundanismo, eu creio que isso não deixa alegre. É a visão de Ezequiel capítulo 9, dos homens que suspiram e gemem. Deve ser assim a nossa atitude, e não ficar simplesmente ou ficar lá criticando. O amor sofre, o amor também, ele acredita que haverá uma mudança, o amor espera, ele suporta, ele vai, nem sequer que ele tenha talvez prejuízos próprios. O amor cristão é um amor sacrificial, é um amor que Cristo implanta em nós para que assim nós possamos transmitir a mensagem dele da devida maneira. O dom de línguas. Vamos para 1 Coríntios capítulo 14, versos 5. Diz assim: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Bom,
Nós aqui encontramos um capítulo, né, que fala sobre a questão das línguas estranhas. Eu não vou me deter muito, né, nesta parte. Eu vou trazer aquilo que é essencial, que o apóstolo Paulo quis trazer aqui. A lição diz, pergunta aqui, quais orientações específicas Paulo deu quanto ao dom de línguas? Eu respondi, Paulo ordena que o dom de línguas seja exercido com interpretação, ordem e edificação, e nunca de forma confusa ou dominante. Bom, na resposta parecer um pouco assim, sair um pouco daquilo que seria a resposta correta. Mas certo é que Deus também concede dom de línguas aos seus servos. O dom de línguas não é o que nós temos ouvido várias vezes, talvez em algumas igrejas, que nossos amados irmãos, sinceramente, né, digo irmãos pentecostais, irmãos da Assembleia de Deus, entre outros irmãos, né, que oram nos domingos, que eu creio que existem muitos sinceros lá. Eu conheço alguns, tenho muitos amigos meus, inclusive aqui do canal, tem o pastor Natanel, um grande homem de Deus, que sinceramente busca a Deus na luz que ele já recebeu. Mas vamos refletir um pouco. Quando a Bíblia Sagrada diz sobre a questão das línguas, não fala sobre as línguas das quais nós temos ouvido muitas das vezes nas igrejas. Quando nós vamos para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, você vai perceber que os apóstolos, eles não falaram línguas estranhas como nós vemos hoje nas igrejas, mas eles falaram línguas estrangeiras. Por que Deus deu esse dom de línguas? Qual era a necessidade? Vamos lembrar, quando Jesus Cristo deu a missão para os apóstolos, em Mateus capítulo 28, versos 19 a 20, praticamente aí os apóstolos tinham que sair por todo o mundo para pregar o evangelho. Uma pergunta que eu coloco, como é que os discípulos conseguiriam pregar a mensagem a todas as nações se eles não conseguiam falar a língua de todas as nações? Lembrando que os apóstolos, eles falavam hebraico, eles eram de Israel, eles não conseguiam falar assim a língua de outros, porque eles não haviam estudado. Estamos a falar, por exemplo, o grego, estamos a falar o francês, estamos a falar de latim. Eles não sabiam falar essas línguas. E como é que então eles poderiam pregar a mensagem se eles não sabiam falar essa língua? Daí então que Deus deu esse dom de línguas. E praticamente no livro de Atos, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, então ele concede esse dom de línguas aos apóstolos para pregar a mensagem da ressurreição de Cristo a várias pessoas que estavam lá em Jerusalém. E você pode ver isso em Atos capítulo 2, versículo 4 e 5 e 6, versículo 6, onde que a multidão perguntou, dizendo, esses homens não são galileus? Como, pois, os ouvimos cada um falar na nossa própria língua que somos nascidos? Então, para dizer que os apóstolos, eles não falaram línguas estranhas, assim como nós conhecemos hoje, que temos ouvido, mas eles falaram línguas estrangeiras. Então, avançando ainda mais na nossa lição, certo é que Deus deu esse dom de línguas para poder, assim, promover a unidade e a pregação do Evangelho cada vez mais. Então, avançando ainda mais na nossa lição, quase já terminando, temos aqui agora a última parte que fala sobre o dom de profecia. Dom de profecia. Vamos para Efésios, capítulo 4, versos 11 até o versos 13, onde nós leremos as seguintes palavras. Veja comigo aí, Efésios, capítulo 4, versos 11 até o versos 13. Diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós aqui encontramos esse texto falando sobre os dons diferentes que Deus concedeu ao seu povo. Listemos. Temos aqui dom do apostolado, dom de profeta, dom de evangelista, pastor e doutor. Qual é a função, ou qual é a finalidade? O aperfeiçoamento dos santos. Com aquilo que nós falamos, a unidade dos santos, a unidade da igreja. Então, somente existem esses dons, para que então nós possamos promover a unidade dentro da igreja de Cristo. Agora, dentre esses dons que a nossa lição ressalta, na parte da quinta-feira, é o dom de profecia. O que é o dom de profecia? O dom de profecia é o dom de ser profeta ou profetiza. É um dom que Deus dá a quem Ele quiser. Não se restringe talvez a apenas homens ou mulheres. Deus escolhe a quem Ele quer, seja homem ou seja mulher. Um exemplo, nós na Bíblia encontramos profetas. O primeiro profeta assim considerado na Bíblia é Abraão, tem Moisés,
e vieram mais outros, como Ezequiel, Zacarias, Naum, Abacuque e entre outros profetas. Mas não só Deus usou homens ao longo da história para serem profetas. Deus também usou mulheres, como Ana, do Novo Testamento, que nós lemos em Lucas capítulo 1. E também encontramos aí a Uda, né? Encontramos a Débora, a Miriam e as 4 filhas de Filipe, em Atos capítulo 21. Então Deus praticamente trabalhou com os dois gêneros, tanto o gênero feminino ou masculino e o gênero feminino. Então Deus não faz distinção deste dom de profecia. Ele dá a quem Ele quiser. Então, sobre o dom de profecia nos últimos dias, como que seria? Vejamos só. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, é dito aí que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E quando vamos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, é dito que adore a Deus, né? O anjo falando para João, adore a Deus porque aqueles que têm... Deixa eu ler a passagem, está a me fugir aqui da mente, eu já tinha gravado o texto, né? Enfim, tem às vezes a mente acaba com muitos textos, acabamos confundindo. 19 versos 10, João falando, e eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então está aqui, ter o testemunho de Jesus Cristo é praticamente o dom de profecia. Deus concedeu à sua igreja remanescente nos últimos dias o dom de profecia. E quando nós vamos aqui na crença número 22, né, nós acreditamos como adventistas do sétimo dia, a crença 18, quer dizer, a crença número 18, é dito que as escrituras testificam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Seus escritos falam com autoridade profética e tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser provados. Então, nos últimos dias, Deus concedeu à igreja remanescente, a igreja que guarda os mandamentos de Deus, e quando você ainda analisar qual é a igreja que guarda todos os mandamentos de Deus e considera o santuário como praticamente o lugar central da nossa fé, você chegará a uma conclusão. A igreja adventista do sétimo dia, esta é a igreja remanescente, e recebeu assim este dom de profecia. Então nós cremos que esta mulher que você está vendo aí na imagem, ela recebeu o dom de profecia, por causa realmente daquilo que são os seus frutos. Por exemplo, eu respondi aqui à nossa lição, na última parte, onde diz assim, quais são as razões pelas quais cremos que, lendo de novo, quais são as razões pelas quais cremos no dom profético de Ellen G. White? Eu faço uma pergunta para você que é adventista do sétimo dia. Qual é a razão que você tem para acreditar que Ellen G. White possui dom de profecia? E o mais triste que existe em nosso meio é que existem pessoas que nem até creem. Se creem, não leem. Existem vários livros. Talvez você não seja adventista e é pela primeira vez que está a ouvir falar desta mulher. Eu vou contar aqui um pouco o historial dela. Ela praticamente nasceu no ano de 1827, isso na América. Ela tinha a sua mãe chamada Eunice e o seu pai chamado Roberto. E é dito na história, a história é um pouco mais longa. Ela, aos 9 anos, ela sofreu um acidente muito grave quando ia a caminho da escola, ou seja, quando estava na escola, a sua amiga, a sua colega acabou lhe apedrejando. Ela veio, né, sangrando em casa. Vamos dizer, até na história é dito que ela desmaiou e ficou mesmo em coma por quase 2 semanas, quase morrer. E depois dela recuperar, praticamente o seu nariz já estava danificado, então também a sua visão, ela já não conseguia ver talvez uma coisa que esteve de longe. Tanto é que ela, quando voltou para a escola, para tentar estudar novamente, ela já não conseguia enxergar melhor. Praticamente ela tinha que desistir os estudos, porque não conseguiria assim nem passar lá na escola de classe por causa mesmo da visão que ela estava a sofrer. Então, neste ano, estamos a falar que ela nasceu no ano de 1827. Então, no ano de 1844, houve um movimento levantado. Não bem no ano de 1844, o ano de 1844 foi o momento em que chegou o grande desapontamento, mas voltando um pouco atrás, em 1833, levantou-se um homem chamado Glenn Miller, esse que você está a ver. Este homem, que era da Igreja Batista, ele levantou-se, né? Ele foi estudando a Bíblia Sagrada, especialmente o livro de Daniel. Então, ele leu Daniel 8,14 e entendeu que a profecia de 2.300 tardes e manhãs chegaria à sua conclusão, seu término, em 1842, primeiramente.
Então, depois que passou essa data, aí que houve mais, se refez os cálculos, né, juntamente com outros amigos, outros amigos, o grupo que já estavam aí, era já um movimento. Então, eles calcularam a data, né, realmente da profecia, e conseguiram chegar à conclusão que seria em 1844 que chegaria o término das 2.300 tardes e manhãs. Bom, a história é muito longa, mas certo é que a Ellen G. White, antigamente seu nome era Ellen Gold Harmon, ela passou a ter esse White por causa do casamento que teve assim com o pastor Tiago White. Então, praticamente Ellen G. White, que nessa época eu já disse que era Ellen Gold Harmon, então ela praticamente acabou se juntando a esse grupo, a esse movimento adventista, o movimento do Advento, porque eles anunciavam a breve volta de Jesus para 1844, no dia 22 de outubro. Talvez você possa perguntar, mas de onde é que eles tiraram essa data? É possível marcar uma data para a volta de Jesus? Não é possível. Só que eles acabaram praticamente entendendo de uma forma equivocada aquela profecia de 2.300 tardes e manhãs. Eles entenderam claramente, os cálculos estavam certos, mas o evento que se daria naquela data estava praticamente errado. Não seria a volta de Jesus, mas seria a purificação do santuário lá no santuário celestial, lá nos céus. Então, seria praticamente a mudança de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo, para fazer assim a sua última obra como Salvador, como nosso sumo sacerdote. E chegou então o dia 22 de outubro de 1844. E Jesus não voltou. E houve aí um grande desapontamento. E dentre essas pessoas que estavam no grupo, estava Ellen G. White. Então, ela chorou amargamente, tantos outros também. Mas no mês de dezembro, ela com suas amigas, enquanto estavam orando fervorosamente, é quando ela recebeu assim a sua primeira visão. E a sua primeira visão é detalhada praticamente em primeiros escritos e também vida e ensinos, também como primeiro volume do Testemunhos para a Igreja. Então ela viu um caminho reto e estreito, da qual neste caminho existiam várias pessoas caminhando. E ela conseguiu identificar aí na visão que estas pessoas eram do movimento do Advento. Nesse caminho existiam pessoas que voltavam atrás no mundo da escuridão e existiam pessoas que continuavam naquele caminho. E Jesus estendendo a mão para que eles pudessem assim continuar indo mais. Então, ela teve ainda mais visões da nova terra, ela teve a visão da nova Jerusalém, tanto é que ela relata na sua primeira visão que quando ela foi trazida para este mundo, ela praticamente sentiu-se só. E ela ouviu uma voz, ela foi dita com Deus, nas visões, na primeira visão que foi dada, que vai e anuncia o que você ouviu. Ela tinha 17 anos, praticamente nesse ano de 1844, no mês de dezembro, e ela teve muito receio em compartilhar esta visão com outros amados irmãos. Mas depois de um tempo, né, com a ajuda de outros irmãos, encorajamento do próprio Deus também, então ela começou a divulgar aquilo que era a visão que Deus havia lhe concedido. Então, a primeira visão tinha como objetivo, Deus tinha como objetivo esclarecer ao povo que o ano de 1844, no dia 22 de outubro, não se tratava da volta de Cristo, mas tratava do início da obra de Cristo no lugar santíssimo. Praticamente estamos a viver na última era da história da Terra. E se Cristo sair lá do santuário, então todos os casos estarão já decididos, ou para salvação ou para a perdição. Então, a história é muito mais longa, recomendo a você a buscar vários livros. Eu vou trazer alguns livros aqui para você dar início à leitura. Existem vários livros e você pode se aprofundar ainda mais na história e conhecer melhor a história desta mulher. Não fica ouvindo as pessoas que não leem, pessoas relaxadas, que acabam dizendo que não, Ellen G. White é uma falsa profetisa, ela profetizou o ano da volta de Cristo. Amigo, não fica ouvindo espantalhos. Procure por você mesmo saber se esta mulher foi realmente profetisa ou não, por meio dos seus escritos. Muitos acabam falando como papagaio, somente falam, mas nunca leram nem sequer um livro. Eu pergunto a você, talvez que é um dos críticos de Ellen G. White, quantos livros você já leu? Será que já leu o livro Vida e Ensinos, onde ela conta a sua história? Já leu o livro Primeiros Escritos? Então, antes de falar alguma coisa, é necessário primeiramente estudar. É necessário se informar, para então você falar com autoridade. Então veja por si mesmo. Eu já pude debater com várias pessoas que acabam falando de que não, mulher não pode ser profetisa, porque mulher foi enganada no Jardim do Éden, ou mulher faz menstruação. Enfim, desculpa pela expressão, mas existem pessoas que acabam trazendo preconceitos até para esta profetisa que eu já lhe falei aqui. Então, a pergunta ainda volta. Por quais razões nós cremos que Ellen G. White
ela possui dom ou possuiu o dom de profecia? Bom, antes primeiro, talvez sua pergunta pode ser, então, irmão Albino, será que essa mulher até agora vive? Não, ela não vive. Ela morreu praticamente em 1915. Ela já faleceu aos 88 anos. Ela faleceu com essa idade. E ela teve mais de 2.000 visões e escreveu vários livros, né, mais de 49 livros. E dentre esses livros, mais outros, não só 49, 40 é até aqui onde foi contado, mas existem vários livros que ela escreveu sobre diversos assuntos. Estamos a falar de educação, estamos a falar de saúde, estamos a falar sobre a questão mesmo da igreja, né, como é que deve ser conduzida, a questão da liderança, a questão do casamento, a questão dos jovens, a questão do namoro. Irmãos, há uma riqueza muito grande nos seus livros. E somente quem lê consegue perceber que esta mulher, Deus usou poderosamente. E se você já leu o livro dela, ou lê até agora, comenta aí abaixo qual é o livro que você já leu dela. Então, por que nós cremos que Ellen G. White possuiu o dom profético? Eu aqui trouxe 4 razões. Primeiro, mensagem cristocêntrica. Em todas as suas mensagens, em todos os seus livros que ela traz, ela fala de Jesus Cristo de uma forma que você nem sequer imagina. Leia, por exemplo, o livro O Desejado das Nações, ou Vida de Jesus, ou Caminho a Cristo. Verá que ela fala de Jesus Cristo com uma... eu não sei como descrever, mas certo que ela exalta Jesus. Que você, se ao ler o livro dela, esse livro, Desejado das Nações, ela te impulsiona você a conhecer mais a Cristo. Às vezes nós podemos pensar que não, eu já conheço Cristo, ele morreu na cruz. Mas olha, quando você lê o livro, ela parece que te leva do conhecido, aliás, te leva a conhecer aquilo que você não conhece. Você conhece pouco, mas ela te leva ainda a acrescentar mais o seu conhecimento. E sabe com que classe ela terminou? Com 4ª classe. Lembra que eu disse que ela não pôde terminar os estudos por causa da visão? Exatamente isso. Mas ela escreve com muita autoridade, com uma escrita muito grande, que até os eruditos, as pessoas que mais estudam, os que fazem verificações de escritos, eles acabam concluindo que essa mulher, ela fez talvez um doutorado. Se tivesse nosso tempo, ela fez um doutorado, talvez em saúde, em educação. Mas ela não chegou até lá. Por quê? Da visão que ela realmente sofreu, ou seja, problemas de vista. Mas o dom que ela recebeu o capacitou a falar de vários assuntos que teólogos, médicos, professores, advogados admiram até os dias de hoje. E não só os livros dela são usados pelos adventistas do sétimo dia, é relatado que até existem médicos, hospitais, que usam o livro, por exemplo, como Conselho sobre o Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde, Ciência do Bom Viver, entre outros livros de saúde, médicos, a saúde têm usado para facilitar ou para poder entender ainda mais. Ela fala sobre a questão da saúde de uma forma também com muita autoridade, como se ela fizesse a saúde, mas ela não fez nem sequer esta formação. Então, é maravilhoso como Deus usou esta mulher para trazer realmente ao seu povo e também às pessoas da humanidade, praticamente, a compreender o amor que Deus tem para com a humanidade. Leia os livros, fica aí o TPC. Então, dizia aqui que eu creio que ela profetiza porque as suas mensagens são cristocêntricas. Ela, em todos os livros, ela exalta Jesus Cristo. Ela não coloca-se a si mesma em primeiro lugar. Ela fala de Jesus. Não é como outros andam a surgir aí, que se dizem profetas, e acabam se exaltando. Veja no YouTube, em outros canais, lá nas TVs, e profetas que aparecem. Profetas que não dão glória a Jesus Cristo. Falam do nome de Cristo aí uma vez ou outra, mas quem está mais em destaque é o profeta. E não deve ser assim. Deve ser Cristo aparecendo e o profeta se diminuindo, assim como João Batista disse. Eu também creio, ainda mais, a segunda razão que me leva a crer em Ellen G. White é as predições cumpridas. Leia os livros dela, você vai perceber que existem profecias que ela disse para a sua época e também existem profecias que ela falou para os dias que nós vivemos. Por exemplo, ela disse que nos últimos dias as igrejas estariam unidas em prol da causa comum. É só você abrir aí a notícia, abrir os canais de notícia, você vai perceber que os Estados Unidos da América, as religiões estão se unindo. Veja que hoje tem um poder que ela fala no livro Grande Conflito, que é praticamente o poder do catolicismo romano. Ela fala que nos últimos dias esse poder iria unir as igrejas. E hoje nós estamos a ver isso se cumprindo. E não só unir as igrejas, mas como também que viria uma ameaça à consciência. Leia o livro Grande Conflito, capítulo 39. Então você verá que praticamente existem várias profecias que vão se cumprir nos dias de hoje. E nós hoje, algumas já estão se cumprindo. Então,
as predições já cumpridas. E também eu creio nela, como profetiza, porque a vida dela testificou que ela era serva do Senhor. Ela viveu uma vida coerente, uma vida cristã, uma vida abnegada. E a quarta razão é as suas visões. Ela sempre começa dizendo, foi-me mostrado, o Senhor disse. Então, quando ela tinha visão, ela parava de respirar, assim como acontecia com outros profetas. Ela somente ficava conectada com o céu. É dito numa visão que ela segurou um livro, aliás, uma Bíblia Sagrada, quase de 5 quilos. E ela ficou com a Bíblia de 5 quilos por 1 hora. Creio que irmãos talvez já conhecem essa história. Então, Deus concedeu o dom de profecia na igreja para orientar a igreja de Cristo nesses últimos dias. Existe muito relativismo sobre o dom de profecia. Alguns até acabam fazendo buffet, acabam escolhendo o que crer dentro dos seus escritos. Por exemplo, existem alguns que acabam negando a questão da saúde, porque ela fala com tanta ênfase, nos 4 livros, ou pelo menos 5, estamos a falar de ciência do bom viver, conselho sobre o regime alimentar, medicina e salvação, e temos também temperança, está me faltar aqui mais um, conselho sobre saúde. Então, desses 5 livros, ela orienta o povo de Deus a fazer a reforma de saúde. Por quê? Porque nos últimos dias, a questão da saúde, a questão da alimentação, Satanás estaria lá colocando veneno para matar pouco aos poucos as pessoas e fazendo perder a capacidade mental e também a capacidade espiritual. Então, existem algumas pessoas que acabam rejeitando este livro e ficam, talvez com alguns livros que os interessam, talvez livros de mordomia. Tem um livro que ela escreveu sobre mordomia, conselho sobre mordomia, que acabam ficando somente com este livro. E muitos acabam ficando com esse livro porque fala de dinheiro. Mas quando é sobre a questão de saúde, eles acabam mesmo fugindo. Mas não pode ser assim. Nós temos que aceitar todos os seus escritos. Por isso, que uma pessoa, um pastor, um adventista do 7º dia, um líder que nega o espírito de profecia, esse já não é mais adventista. Ele já deve ser disciplinado. Enfim, já não é nosso. Porque nas crenças adventistas, na crença número 18, nos é ressaltado que nós cremos no dom de profecia. Então Deus deu esse dom para que nós possamos usar, para que nós possamos estudar os seus escritos e termos assim a vitória sobre o pecado, termos melhor saúde e avançarmos com a pregação do Evangelho. Então, o apelo que eu deixo nesta parte da lição do dom de profecia é: não fiquemos ouvindo as pessoas. Como eu disse, existem vários papagaios fora que acabam falando muita coisa sobre o dom de profecia, mas é necessário você sozinho buscar entendimento e saber se realmente as coisas são assim. Ser como Bereano, de Atos 17, versículo 11. Examinar por você mesmo, para ver se estas coisas são assim mesmo ou não. Então, nós terminamos aqui a nossa lição da Escola Sabatina, a lição número 6. Deus chama homens e mulheres para usarem os dons que foram concedidos, para avançar com a obra de Cristo nesses últimos dias. Irmão e irmã, o que você está a fazer com o dom que Deus te deu? Será que está se orgulhando? Será que está sentado, está relaxado? Olha, este não é o tempo de ficar relaxado. Este não é o tempo de se descansar. Nós vamos descansar somente na nova terra. Não é para descansar. Aqui nós estamos, como cristãos, para trabalhar. Eu fui chamado para trabalhar. Você foi chamado para poder trabalhar. Um dia eu vou contar aqui meu testemunho, vou contar a minha história de conversão. Deus me tirou do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as virtudes dele. Então assim também Deus nos chamou para podermos trabalhar. Que usemos os dons que Deus nos deu para a edificação e unidade da igreja, anunciando que Cristo virá em breve e ele não tardará. Que Deus o abençoe. Vamos para uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela lição que nós tivemos e queremos aprender a usar nossos dons conforme a tua vontade. Venha, Senhor, nos guardar do orgulho, da exaltação própria e dê-nos, Senhor Deus, a humildade e a abnegação. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu o vejo na lição número 7. Até lá.